o profeta Miqueias, que foi um profeta contemporâneo do profeta Isaías, porque diz no capítulo 1, né, no começo do livro, que ele profetizou durante os dias de Jotão, Acás e Ezequias, que foram 3 reis de Judá, que era o reino do sul de Israel. É importante fazer essas localizações, né, da época, da data, da escrita, para a gente entender por que ele falou essas palavras estranhas aí. Então, ali para o século 8, indo para o século 7 a.C., quando lá na Grécia a gente tinha já os filósofos da física, os pré-socráticos, o conhecimento humano estava borbulhando lá no mundo ocidental, o povo de Deus, chamado povo de Deus, que historicamente foi chamado para levar a mensagem do único Deus, né? Não é de um Deus, do único Deus, para toda a humanidade. Eles já vinham em crises, né? Desde sempre, para falar a verdade, desde sempre parece que para sempre. Como nós atravessamos isso no nível pessoal, esse povo apresenta isso no nível histórico e meio que eterno. Um povo que recebe a iluminação de Deus acaba se vendo em constantes crises, e aí Deus manda uma leva de profetas, começando lá com Elias e Eliseu, e aí continua com os profetas escritores, chamados dos maiores, né? Isaías, Jeremias e Ezequiel, e depois os profetas menores, no sentido de que eles tiveram uma voz profética específica, meio que um cabo da ciolo que está aí se metendo com a política, mas ele é um profetinha. A gente pode rir dele, pode achar ele meio paranoico, pode achar ele tudo. Vocês viram o cabo da ciolo aí nos debates? Eu já vi o cabo da ciolo antes do debate. Então ele é um homem bom, é um homem de bem, é um homem que fica ali no Congresso intercedendo. Ele ganhou as eleições, ele fala isso desde sempre. Eu ganhei as eleições porque eu vim aqui interceder por esta casa, não preocupado em ser eleito. Ele vem sendo eleito, mas ele talvez não vá ser eleito para presidente. Se já arrancar um voto de um determinado candidato, ele já fez o papel dele. Foi profeta nesse sentido. Mas, tirando ele daquela pateticidade dos debates, ele é um homem bom. Um cara que fica lá rodando o Congresso Nacional, intercedendo, pedindo. No dia que o Eduardo Cunha estava fazendo a palhaçada lá contra a Dilma, ele profetizou contra o profeta, contra o Eduardo Cunha, que era um crente mais incrédulo que você possa existir na face do Brasil, para não falar na face da terra. E aí tinha muitos profetas assim, tipo o cabo da ciolo, homens de bem, homens que intercediam, mas pessoas meio sem emoção. Talvez por isso que o que ficou deles na Bíblia é bem pouquinho, que você pode até pensar assim, humanamente falando, de tudo que a gente conhece de seres humanos. Às vezes foram profetas que disseram alguma coisa, mas às vezes até desbandeiraram depois. A gente não sabe nada deles nem de antes nem depois, que a gente pega a Bíblia toda formatada e fica adorando os santos profetas, né? O Evangelho passou pelos profetas, mas eles são seres humanos como a gente. Então você tem dos escritores os destaques como Isaías, Jeremias e Ezequiel, e você tem os menorzinhos como o Daniel, o Oséias, o Joel, o Amós, o Obadias, o Jonas, o Miqueias, o Naum, o Abacuque, o Sofonias, o Ageu, o Zacarias e o Malaquias, que escreveram pouca coisa porque eles foram personagens cirúrgicas, chegaram lá para dizer alguma coisa e foram seguir o seu caminho. E cada um deles diz alguma coisa do que é, né? O Miqueias, por exemplo, ele era um morastita, que indica que ele veio lá de Moresete, Gate, que é um lugar meio arborizado, indo a uns 50 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, né, para as bandas dos filisteus. Então ele dali daquela rocinha do matagal, saiu do mato para anunciar a verdade do Senhor. E a gente pergunta, por que Deus manda uma figura como Miqueias com o Isaías top, na mesma geração? Que a gente pergunta, né? Por que tinha... Na verdade, quando você vai pegando a linguagem de Miqueias, parece demais com a linguagem de Isaías, mas aí é que está. Tem uma diferença aguda entre esses dois profetas que é importante a gente pensar aqui como pessoas que se sentem anunciadoras do Evangelho. O Evangelho, ele é um pouco parecido com as ciências humanas, né? A maneira de você anunciá-lo, recebê-lo, difundi-lo, carrega muito da sua pessoalidade. Quando você vai lendo os 66 capítulos de Isaías, por exemplo, você vai vendo que Isaías resistiu, famoso que ele era, intelectual como ele era, e
culto como ele era um culto poético, ele resistiu falar, por exemplo, da queda de Jerusalém. Não tem uma profecia assim em Isaías sobre a queda de Jerusalém. Jeremias já tem. Mas o Isaías não, o Jeremias vem aí, sei lá, quase uns 100 anos depois, já no reinado de Zedequias, depois de Isaías e de Miqueias. Então, quando você vai lendo Isaías e lê o livro de Miqueias, você, entendi por que esse rapaz saiu do meio das árvores para falar com o povo. Porque em Miqueias é que você vai encontrar na contemporaneidade do profeta Isaías, que profetizava para a corte, Isaías profetizava para o PSDB, não quer dizer que ele era um tucano, mas ele profetizava para a nata da época, e o Miqueias já vem profetizando para um povão, e ele diz para esse povão, né, quando ele fala assim, que eu profetizei nos tempos de Jotão, Acás e Ezequias, Jotão, um rei próspero, o Acás já começa a escorregar, e Zedequias é um rei parecido com Davi, que só tinha uma prosperidade em relação à comunhão dele com Deus. Aí ele profetiza no tempo desses reis e vai dizer no livro dele que Jerusalém será transformada em ruínas. Se eu não me engano, é precisamente nesse capítulo que ele vai dizer isso, que Jerusalém vai ser transformada em ruínas. Isso, ó, capítulo 4, versículo 10, ele fala assim: sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia, ali, porém, serás libertada. Ali te remerá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Isaías não falou esse tipo de coisa de Israel, né? E é legal a gente ver esse tipo de profecia, porque eu lembro até um dia que Deus falou aqui com a Amanda, né? Eu não estou ligando para o estilo do que vai ser falado, em outras palavras ele disse. Porque ele está dizendo o seguinte, que a gente acaba reproduzindo o nosso jeito de ser ou o nosso desastre de ser. A gente vê isso, por exemplo, nos profetas bíblicos. Você tem o Isaías elegante. Vamos falar de um profeta da nossa nação, Vivinho, né? O nome dele, por acaso, é Caio Fábio. Se tem um profeta que é muito próximo ao que os bíblicos foram, é esse sujeito que tem até a cara de profeta. Aí ele desenvolveu o estilo dele, que quando ele não tinha Jesus, ele era um molecão das cortes riquinhas. Ele era um vagabundo no sentido dos trovadores portugueses, que só viviam de cantar cantigas românticas e ganhar dinheiro, né? E traçar a mulherada toda. Aí esse cara aceita Jesus, mas ele tem essa personalidade. Então, onde ele chega, ele é carismático, todo mundo quer, mas quando você o exprime, assim, aperta na parede, ele tem um estilo que aparece na política. Qual é o estilo político dele, a opção política dele? Mesmo que ele, pessoalmente, tente não ser assim, ele acaba sendo, na prática, é o cara que vai reproduzir o discurso político da elite, da classe dominante, né? É o cara que entende que o Lula tem que ficar preso, quando ele, como um pastor, poderia estar visitando o Lula na prisão, por exemplo. Essa é uma das 0,0001 crítica que eu faço em relação a ele, porque tirando essa bobeira política dele, ele é perfeito em relação ao que diz o Evangelho. Eu sinto toda vergonha de fazer qualquer menção em relação a ele, porque ele existe plenamente em relação ao Evangelho, coisa que ninguém aqui faz. Então ele pode fazer as cagadas políticas até com compreensão, porque ninguém aqui vive um vírus do Evangelho que aquele homem vive. E pagou caro na carne e conheceu o Evangelho as últimas consequências mesmo. Mas, eu estou dizendo, o profeta tem o seu estilo pessoal. E o dele é esse, de não estar nem aí para nada, e ao mesmo tempo, quando ele é apertado na política, ele reproduz o discurso da elite, assim, daquela elite que queria branquear o Brasil no começo do século passado, né? Aí você tem o Isaías todo culto, todo maravilhoso, e você tem o Miqueias, que, seja por ele ser brucutu, ou seja por ele não estar nas elites, não estar devendo muita coisa a ninguém, ele chega e diz: olha, Jerusalém vai ser pisada, Jerusalém vai deixar de existir, a profecia dele nem foi ouvida por causa disso. E esse estilo do Miqueias foi tão terrível, impactou tanto, que alguns anos depois o Jeremias, ele vai dizer isso, né?
já com Jerusalém toda arrebentada no reinado de Zedequias, aí Jeremias vai dizer, olha, Jerusalém vai ser pisada pelos gentios aqui, os lobos uivarão, isso aqui vai virar lugar de coruja. E aí, não vamos matar esse cara, porque como é que esse cara está dizendo que nós, o povo de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, vamos ser exterminados? Morte nesse homem. Aí alguém fala para ele, gente, vocês não vão matar esse homem, não. Esse homem não está falando a verdade. Ele pode estar falando uma verdade que você não está afim de ouvir, mas ele não está falando por autoridade, ele só está transmitindo uma mensagem que ele recebeu. Aí, em Jeremias, no capítulo 26, eles vão fazer menção ao Miqueias. Vocês se lembram de Miqueias, o morastita? Que ele falou que Jerusalém virar ruína, e ele não foi morto por causa disso. Por que vocês estão agora querendo matar esse homem? Aí, quando alguém falou isso, aí o pessoal desistiu de matar Jeremias. Ou seja, o Miqueias, o jeitão brucutu do Miqueias, digamos assim, acabou salvando a vida de Jeremias lá na frente. Isso tudo para a gente dizer o seguinte, que quando Deus nos chama para ser pregador da sua palavra, profeta da sua palavra, Ele nos transforma, mas ele não tira de nós a humanidade. Né? Então você vai ser o que você é com as suas inseguranças, ou em função das suas inseguranças, né? Você vai ter facilidade com algumas coisas exatamente naquilo que você menos leva jeito fora da sua atuação. Né? Tenho certeza absoluta que você não pediu esse cargo que te ofereceram, porque talvez você como ser humano não procuraria isso. Né? Então por isso você é digna desse cargo, porque você não estava procurando. Aliás, a gente vive num mundo muito estrategista, né? Você tem que fazer MBA, você tem que se preparar. Tem. Eu só não gosto desse discurso que fica deixando o jovem desesperado. Né? Meu filho, cada ano é uma coisa, faça isso, faça aquilo. Eu acho até que quem não tem a iluminação do Evangelho, acho que tem que ir por esse caminho da desesperança. Quando a desesperança vira esperança, e a esperança vai virando MBL. Mamãe falei.